Boa noite, meus queridos, muita graça e muita paz. Quem fala é o pastor James Rocha e eu quero deixar nesse dia 4 de janeiro uma meditação para você que com certeza servirá como um norte, como uma chave para 2021 em sua vida. E o tema rápido dessa palavra rápida é: estruturar é um ato de fé, ou organizar-se é um ato de fé. Estruturar é um ato de fé. Como assim, James? Como assim, James? Como assim? Vou te explicar. Quando Noé fez a arca, ele a fez antes da chuva vir. Quando a gente planta um pé de maracujá, é interessante que logo em seguida ou antes já haja uma estrutura para que o pé de maracujá possa se entrelaçar naquela estrutura. Quando chove, seria interessante que houvesse um lugar que captasse toda aquela água, porque a água é uma bênção. Nós já temos estruturas que Deus já criou. O lençol freático é uma estrutura, o rio, o mar. Perceba que se nós não criarmos um lugar para essa água aí, estocarmos essa água, haverá um lugar para onde ela irá. O lençol freático irá para o rio, irá para os mares. Isso foi Deus que fez. E também para as nuvens. Estrutura. Então, para não demorar muito, é muito simples. Estruture sua vida. Estruture sua vida financeira. Estruture sua vida emocional. Estruture sua saúde. Organize-se. E se você é um ser humano como eu, haverá um momento que você vai estar estruturando, criando uma estrutura, organizando-se, e daqui a pouco aquela voz vai vir no seu ouvido e vai dizer assim: para que você está fazendo isso se não vai dar certo? Para que você está arrumando tudo isso? Quem te garante que vai funcionar? Às vezes você tem 10 clientes e você pode se estruturar para ter 50. O espaço que você recebe as pessoas, ele cabe 10, você tem que organizar para 30. E aí aquela voz vai vir e diz assim: tudo bem que você tem 10, tudo bem que você tem 20, tudo bem que você ganha 100, mas quem te garante que essa estruturação para 200 vai acontecer? Isso é a voz da incredulidade. Logo eu te digo, estruturar é um ato de fé. E a estruturação vem antes do acontecimento. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11. Pela fé, Romanos 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, a prova daquilo que eu não vejo. Eu espero, está lá na frente, e eu não vejo. Então, estruturar um ato de fé. É muito comum você ver quando um casal está esperando uma criança. O que geralmente se faz? Na maioria dos casos, pelo menos dos que eu conheço, prepara-se o quarto do bebê. O bercinho, faz todo um enxoval. É interessante que a criança não nasceu. Pode vir um agoureiro e falar assim: para que você está preparando isso? Você não sabe nem se vai nascer viva. Não, mas aqueles pais acreditam que a criança vai nascer. Isso é a estruturação. Aquele pai ou aquela mãe, aquela pessoa responsável por uma pessoa que paga a faculdade dele para que quando ele chegar na fase da faculdade já tenha o dinheiro para a faculdade. Isso é muito comum nos Estados Unidos. É um ato de fé. Logo, prove que você tem fé em Deus. Estruture-se. Arrume-se. Pela fé, Abraão fez a arca. Pela fé, Abraão saiu. Esse ano, eu estou estruturando minha vida. Outra coisa eu vou te contar. Aquela pessoa que acredita que haverá uma grande oportunidade um dia de ir para o estrangeiro. O que ela faz antes? Aprende inglês. O que ela faz antes? Tira o passaporte. Não aconteceu. Mas quando aquela vozinha vier e falar no seu coração: mas quem garante que vai dar certo? Dá um chute nessa voz. Seja a voz do inferno, seja a voz da sua própria natureza, seja a voz de dentro de você, seja a voz dos acontecimentos passados. Estruture-se. Porque estruturar é um ato de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé é a prova daquilo que não se vê.
Estruture-se. Quais áreas de sua vida você precisa estruturar? Quais áreas de sua vida estão fora do lugar? Quais áreas de sua vida que você não tem organizado e que, se vier uma chuva, você não estará pronto para poder receber? Até porque chuva é uma abundância de água. Que área da sua vida você precisa colocar em ordem ou organizar para que, na hora que o grande evento acontecer, ou à medida que os eventos forem aumentando, eventos benéficos, você tenha a condição de abarcar? Você tem condição de fechar um grande negócio, você já tem know-how para fazer uma grande negociação. Você tem condição de ser pastor, falando aqui para pastores, de ser pastor de uma igreja maior do que a sua? Em que área você precisa estruturar-se, organizar-se? Não espere acontecer para depois se organizar. Organize-se antes de acontecer. Hoje mesmo, conversando com alguém a respeito de algo que esperamos que aconteça ainda este ano, eu disse para ele: olha, pode fazer assim assado, porém eu e a igreja oraremos e nos prepararemos. E se você permitir, farei isso, isso e isso. Organizando tudo antes que aconteça, para que no dia que acontecer, esse aspecto já esteja resolvido. Isso é um ato de fé. Nós não vamos nos precipitar, não vamos dar um passo fora além das pernas, mas vamos nos preparar. Eu encerro te dizendo uma parábola. Isso está no livro, no filme Desafiando o Gigante. 2 homens esperavam a chuva. 2 homens oraram para que houvesse chuva. 2 homens oraram para que houvesse chuva. O primeiro homem voltou para casa e foi dormir. O segundo foi preparar a terra. Qual dos 2 realmente acreditava que iria chover? Essa é mais uma parábola que fundamenta o que te disse. Estruturar é um ato de fé. Organize-se, estruture-se, jogue fora a bagunça, arrume-se, demore quanto tempo for, organize sua vida. E você vai ficar admirado com os milagres que Deus há de derramar sobre você. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma boa noite, um bom dia, seja lá que for, qual horário que você estiver ouvindo essa mensagem. E se essa mensagem te abençoou, compartilha com alguém. Se ela fez sentido para você, comenta aí, deixa um comentário no que ela fez sentido para você. E se você não é inscrito neste canal, dá o seu like, aperte o sininho e você vai receber as notificações. E como diz uma pessoa que eu escutei esses dias no YouTube, não custa nada, ok? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.